sou Maria Helena Beltrán, sou coordenadora do nosso projeto Obeduc, que trabalha principalmente com as relações interdisciplinares, né, e investindo muito na formação de professores. Essa é uma das vertentes do projeto. A primeira delas é uma pesquisa que leva em conta o levantamento, um diagnóstico sobre a formação dos professores que dão aula de História da Ciência em cursos superiores. E a ideia da gente é contribuir com a formação continuada desses professores. E o terceiro eixo é a produção de materiais, de livros, de materiais de apoio. E nós temos então uma série, que é a série Temas em História da Ciência. O primeiro livro é História da Ciência para a Formação de Professores, que é um livro dos fundamentos, né, da nossa área, das possibilidades de interface entre História da Ciência e Ensino. E temos os volumes temáticos que estamos publicando. Já temos 3 publicados e mais um que vai ser lançado agora este ano. Outros 3 para o final do projeto até o ano que vem. Na verdade, a gente tem uma experiência bastante longa, né, de trabalhar com a interface História da Ciência e Ensino. Desde 98, nós oferecemos aqui no programa, no curso de mestrado, a disciplina História da Ciência e Ensino, que é uma disciplina como uma oficina. Em 2007, a gente promoveu a primeira jornada de História da Ciência e Ensino. Era um projeto que a professora Maria Helena já vinha desenvolvendo há algum tempo e naquela época, por uma série de condições, foi possível realizar então oficialmente e com professores de fora essa primeira jornada que tentava estabelecer a interface entre a história da ciência e o ensino. A partir daí nós realizamos diversas jornadas e foi um assunto que sempre se manteve nos nossos projetos, nas nossas conversas. As jornadas continuaram a cada 2 anos, que é um evento diferente dos eventos, vamos dizer, acadêmico. Ele é voltado a professores. Então disso saiu a nossa revista História da Ciência e Ensino, Construindo Interfaces. Uma revista eletrônica. Publicada regularmente, 2 números por ano, fora os números especiais. Fora o oferecimento de mini cursos em eventos, em encontros, palestras e outras atividades para a discussão da interface. A partir daí, então, surgiu essa ideia do projeto. O projeto foi aprovado pelo Obeduc. Com esse projeto Obeduc, que foi muito bem pensado, essa proposta dentro das linhas de valorização do magistério, como proposta da DEB, da Diretoria de Ensino Básico da CAPES, que o perfil das bolsas oferecidas era a bolsa mestrado, doutorado, mas também para alunos de graduação e para professores da rede. E esses professores da rede aproveitaram muito. A gente tem professores com essas bolsas que participaram, tem professores que se aproximaram e participaram também mesmo sem bolsa. Tem vários desses bolsistas que se interessaram em aprofundar os estudos e passaram a ser mestrandos no programa. Formar professores com foco em História da Ciência, para mim era tudo de melhor que podia existir. Então nós gravamos as aulas, fizemos os projetos para as aulas, para os cursos à distância. Temos cursos oferecidos para professores da rede e também para professores do ensino superior. Com isso a gente espera oferecer material de qualidade para o professor que queira conhecer mais História da Ciência, suas relações com o ensino e suas possibilidades de introdução, de aproveitamento em sala de aula, junto com alunos de ensino básico. Sim, eu acho que é muito importante que os professores tenham esse contato com a história da ciência, porque depois que você tem esse contato, a maneira de você apresentar o conteúdo para os alunos muda. E mudando essa maneira, você consegue obter resultados diferentes, você consegue ter uma aproximação diferente com os alunos. E a partir do momento que você entra na sala de aula e que você sabe que você está sendo responsável por aquela disciplina, que você tem que
ensinar sobre história da química. Não é simplesmente você relatar os fatos que aconteceram em uma determinada época, mas além disso, você precisa contextualizar aquela época, você tem que ter leituras apropriadas e leituras confiáveis e trabalhos feitos por historiadores da ciência para que te dê segurança naquilo que você vai ensinar aos alunos. A história da ciência, assim, é um primeiro passo, né? Eu acho que nós somos, assim, é trabalho de formiguinha, né? Então é um aqui, outro ali. Então a gente vê vários professores engajados, cada um na sua escola, né? Então a gente não vai fazer uma grande revolução, mas a gente vai aos poucos. O projeto termina, mas a gente não termina as atividades, não. Vamos continuar. É nisso que agora no programa é uma linha de pesquisa.